já estão lá. Isso. Esperar um pouquinho para ver se entra alguém aí, né? Oi, Black, tá bom? Vamos lá. Boa noite, galera. Vamos ver quem tá entrando aí. Rogério entrou. Eunice Paiva. Deve ser lá da família da Lívia que entrou aí. Vamos ver quem mais. Você já chamou a Lívia? Não. Vamos chamar, né? Espera ela entrar. Ela já entrou não, né? Então... Não. Ah, tá. Espera ela entrar, né? A minha prima entrou também, Papi, Guilherme. Doutora Lívia entrou. Acabou de entrar aí. Certinho, vamos lá. Doutora Lívia Paiva. Olívia tem que aceitar o convite. Já deu? Ah, deu. Ei! Ei, deixa eu ligar a luz aqui pra ver se fica melhor um pouco. Tá boa? Tá me ouvindo direito? Oi, você. Tá, Tá me tô ouvindo direitinho. Deu? Tô ouvindo direitinho. Eu vou perguntar ao pessoal aí se tá ouvindo também. Papi, minha prima que entrou aí, dá uma olhada se tá ouvindo direitinho aí. Lídia acabou de entrar. Tem um Paiva que já entrou aí, viu, Lívia? Ai, eu não vi. A Gegé, a Jéssica, minha enteada entrou, Eduarda, Duda. Gente, boa noite, viu? Turminha tá entrando, tá ok, né, Papi? Papi tá sinalizando que tá tudo ok. Cristina, assistente social, aí acabou de entrar, bacana. Muito bem. Ah lá, mamãe e E papai estão aí. que bonitinho. É isso que eu vi. Eu falei assim, é alguém Paiva que entrou aí. Bacana. É. Bom, já deu o horário, então a gente vai começar para a gente não perder. Oi? Para a gente não perder tempo. O Guilherme tá me lembrando aqui, gente, de mandar aí no finalzinho, no cantinho à direita aí, tem um aviãozinho. Então é bacana mandar essa live para alguém que você acha que possa ter interesse no assunto, porque aí vocês compartilham e às vezes a pessoa ainda entra, dá tempo ainda e fica salva também depois, né? Aí no IGTV, então vocês podem acompanhar depois também. Mas mandem aí para as pessoas que vocês acharem que vai se beneficiar desse assunto, tá? Bom, então, para quem ainda não me conhece, porque pode ser que tenha gente nova aí, eu sou Ellen Lage, eu sou assistente social e eu já trabalho há 22 anos com saúde pública. E hoje eu convidei a Lívia, uma querida, né? A Lívia Paiva, que é pediatra e biatra, ela vai se apresentar. E aí eu vou passar para a Lívia se apresentar, depois eu trago algumas questões aqui sobre esse tema, né? Que é tão desafiador mesmo, né? A questão da adolescência. E eu e Lívia, a gente vai trocar umas figurinhas aqui. O pessoal que está entrando aí pode fazer pergunta, pode fazer comentário, para a gente interagindo bastante, tá? Porque esse realmente é um tema desafiador para todo mundo. Então, acho que é bacana a gente trocar bastante ideia aqui. Lívia, então, querida, se presente. Ei, Ellen. Ei, gente, boa noite. Então, meu nome é Lívia, né? Eu sou médica, pediatra e ebiatra. Ebiatra significa médico de adolescente, né? Vem da deusa Hebe, que é a deusa da juventude. E aí, eu trabalho no meu consultório particular, né? E atendo a minha maioria dos pacientes são adolescentes mesmo. Eu dou aula de medicina do adolescente na FASE, lá em Vespasiano, que é a Faculdade de Medicina. E sou pediatra no Centro de Saúde São Geraldo. Eu trabalho junto com a Ellen, para quem não sabe. Bacana, isso mesmo. Então, Lívia, a gente colocou esse tema, né, dos desafios da adolescência. Você até falou aí do centro de saúde, eu quero falar mesmo de que lugar de voz, né, que lugar de fala que é esse que eu tô. Nesse período, né, de 22 anos aí de profissão, eu trabalho muito, já trabalhei muito com os adolescentes, né? Seja no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde a gente fazia atividades de grupos nas escolas, no socioeducativo, no centro de saúde, a gente ainda faz muito atendimento de adolescente, com as diversas temáticas que a gente vai falar aqui para frente.
E assim, e a gente sabe, nas escolas também, né? A gente sempre fez trabalho educativo nas escolas aqui de Belo Horizonte, vinculados à prefeitura. E é um tema que eu gosto muito, né? Mas realmente é muito desafiador, né? Lá, por exemplo, lá no centro de saúde, né? Que é onde eu estou atualmente, a gente utiliza um recurso que é muito bacana para trabalhar com adolescente, até porque eu vi algumas assistentes sociais entrando aí na live, Cristina, tem uma turminha aí, que a gente traz a discussão do tema com o adolescente através da caderneta do adolescente. É. Essa caderneta, ela é muito rica. E aí, nessa caderneta, ela tem muitas informações importantes, assim, ela pega diversos aspectos mesmo, né? Ela trabalha a questão da mudança do corpo, essa questão dos direitos das crianças e dos adolescentes, alimentação saudável, ela fala de saúde bucal, da sexualidade. E aí, para eu aproximar um pouco desse adolescente, eu uso esse instrumento, né? De começar a conversa com essa caderneta do adolescente. E a gente vai falar um pouquinho dela aqui também. Mas me conta Uhum. então, Lívia, como é que é normalmente sua abordagem com os adolescentes? O que você conta pra gente? Tá. Eu normalmente eu trabalho, né, Ellen, com a demanda deles. Então eu parto primeiro do que eles me trazem, né? Qual que é a queixa. Normalmente eles são trazidos pelas mães, né? Assim, se pergunta, eles nem sabem por que estão ali, mas a mãe É. sempre tem ali uma queixa, e aí nem que a queixa seja só o acompanhamento de saúde, ou então alguma acima das principais queixas que eu tenho é de dificuldade de comunicação. E aí de filho que não conversa direito com os pais, fica muito tempo trancado. E aí assim, eu vou trabalhando em cima dessa demanda, né? Do que eles trouxeram, né, para mim. É claro que eu faço a abordagem médica, então eu avalio todo o perfil de parto, gestação, o histórico de doenças, histórico de cirurgias, né? E eu também utilizo muito essa caderneta, né, para poder explicar, para ilustrar mesmo, que eu acho que isso fica fácil, né, para a pessoa, para o É. adolescente entender, né, fica mais palpável. Apesar do que eu acho que essa caderneta já está até desatualizada. É, Porque mas aí a a gente vai adolescência conversar. muda tanto, né, ela? Muda, muda muito. E, inclusive, na hora que você falou aí, eu lembrei que a gente não citou isso no início. É assim, a questão da própria legislação, né? Então, assim, na legislação, o que a gente sabe é que é considerado, né, a fase da adolescência mesmo, de 12 até 18 anos, podendo chegar até 21, né? Anos em É. alguns casos. Uhum. Mas na saúde, isso é através do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, né? Mas na saúde, a gente pega um espaço maior, né? Então a gente começa É. lá por 10 anos, porque aí já começa Isso. a fase da É, puberdade, né? Isso, das alterações. exatamente. Assim, a gente divide a adolescência em adolescência inicial, média e final. E todas as três fases são fases de, digamos, transição, tá? Então, na adolescência inicial, né, é aquele menino que a gente classifica ele como o pré-adolescente. Então, é aquele menino que tem muitas características infantis e uma ou outra característica de adolescente. A adolescência média é aquele menino que oscila muito, né? Uma hora você quer tratar ele como adulto e ele te devolve infantil, uma hora você trata ele infantil e você se surpreende, porque ele respondeu como um adulto. E tem a adolescência final, que é aquele adolescente que eu falo que é o adolescentão. Que ele já está bem encaminhado, assim, já tem mais características de adulto, você já consegue ter uma discussão bacana, já fala muito de política, de posicionamento. Então, a gente divide isso. Por isso é que a nossa faixa de atendimento é muito maior. Então, normalmente começa ali com uns 10 anos, mas a gente consegue ter até um pouco antes, né? Uns 9, 8 anos às vezes, e se estende até além dos 18, 21, 25, né?
Então, ainda dá aí uma prolongada. E lá na caderneta eu acho que é interessante também, porque, igual você falou, né, que essa fase, né, do diálogo é importante, e na caderneta ela explica muito essa questão, assim, por exemplo, das mudanças, das alterações no corpo mesmo, né? E é um suporte que a gente tem, um instrumento que a gente tem que dá um suporte para discutir. E quando você fala do adolescente, né, da timidez, da dificuldade de comunicação com o familiar e tudo, é inclusive um dos desafios que eu apontei aqui, né? Porque tem essa questão da mudança do corpo, então igual você falou, às vezes ele se vê como criança, mas tem hora que é adolescente, e a gente não sabe como lida com essa situação. Então tem um conflito mesmo, né? Intergeracional mesmo. O corpo também, né? O próprio corpo. Você olha, você fala assim, nossa, cresceu, mas aí tem uma cabeça de criança. Isso. Você se E então, surpreende, assim, né? surpreende. Então, uma das dificuldades, né? Eu acho que tem essa questão da autoimagem mesmo, né? A gente conversa isso muito com os adolescentes, a gente vê que é uma grande dificuldade, né? Dele, essa questão da autoimagem, do autoconhecimento mesmo, dele saber quem é ele, né? Assim, porque a identidade, a questão da própria identidade do É, adolescente, né? É a na época da verdade, assim, descoberta né, mesmo. Ellen? Eu falo assim, que a adolescência, ela invade. Ela não quer saber se a criança já está com a cabeça boa. Ela simplesmente vem e invade. Né? Então, na menina vai crescer mama, ela vai menstruar. E se ela quiser ou não, ela pode não estar preparada para aquilo ali, mas a adolescência chega. Né? Então, assim, a adolescência ela invade e ela não quer nem saber. E esse momento aí, que é o que a gente fala que é o momento do luto, porque a criança perde o corpo infantil e ganha um corpo de adulto. Só que essa perda é que pode ser dolorosa. Entendeu? E aí começa o que está acontecendo comigo, né? A menina que antes andava na rua tranquilamente, hoje ela anda na rua e ela desperta olhares, e isso aí chama a atenção, né? Um menino que antes se considerava menino ali, que a gente olhava mirradinho, todo mundo já olha e fala, nossa, mas você cresceu e tal. Então, assim, para alguns adolescentes, isso aí pode ser muito doloroso mesmo, é um luto que a gente fala, tá? É verdade. E aí, eu penso que essas questões começam a aparecer, porque a gente faz essas abordagens, relacionadas, né, à questão do autoconhecimento e também da dificuldade que a própria família também tem de entender desse momento, né? Porque a gente não está preparado para, a gente não foi formado para. Eu tenho adolescente, né? Então a gente não foi formado para como lidar com o É, adolescente, né? Então, assim, a e gente aí vem a prepara, dificuldade mesmo. Pode falar. não, pode falar, pode falar. Então, aí vem a dificuldade mesmo, né, dessa questão dos relacionamentos familiares, dessa questão da cobrança da família e da cobrança do adolescente com a família. Então, assim, eu acho que são questões, gente, que, na verdade, eu e a Lívia, a gente está começando aqui, mas a gente quer chegar num dos grandes desafios hoje, que é a questão do autoextermínio, viu, gente? Então, a gente está dando uma situada aqui de como que é Vamos a questão do chegar, né? adolescente, a gente vai chegar. A gente vai chegar. Então, assim, retomando aqui, algumas das dificuldades que eu levanto lá nesses atendimentos é a questão da alteração no corpo mesmo, e aí entra a questão do bullying, né? Porque tá na escola e tem alteração, e é gordo, e é magro, é alto demais, pé grande demais, e começa a ter pelo. Então tem a questão do bullying, as espinhas são grandes dificuldades dos adolescentes. É engraçado, né? Porque a gente passou por isso, mas parece que tem tanto tempo na liga. Mas todo mundo passa por isso, né? Vamos ver Então, muito e ruim, aí né? é horrível. E aí a questão dos conflitos mesmo familiares são questões importantes. A questão da necessidade, né, de estar em grupo, né, de criar sua identidade, construir sua identidade, da necessidade de estar em grupo. Isso. E aí os familiares, inclusive, têm dificuldade de lidar com isso, porque assim, ficam fazendo as escolhas, né, de quem são esses amigos, os adolescentes e tal, mas o adolescente ele precisa disso, né, gente? A gente tem que ter o controle, né? Tem que estar acompanhando, mas ele precisa de viver isso, né? Claro. Na fase da adolescência,
né? É uma desconstrução de conceitos. Então, o seu pai e a sua mãe, eles eram seus heróis, né? Tudo o que eles falavam estava certo, você simplesmente acatava. E aí você começa a perceber que seu pai e sua mãe erram, que eles falham. E aí você começa a ter outras referências. E normalmente, e aí pode ser o professor, mas pode ser o pai do amigo, pode ser o vizinho, o dono da loja, o professor de futebol, né? Pode ser qualquer um. Então, isso para o pai e para a mãe também é difícil de aceitar, né? Essa desconstrução, esse questionamento, né? Aí o adolescente vira para a mãe e fala assim, você está errada, porque minha professora falou isso, 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 isso. Aí eu nossa, né? Meu filho está discutindo, discordando, né? Então, assim, aí o comentário ali que é um buraco. E é um buraco mesmo, porque o pai e a mãe perdem a criança para ganhar um filho adolescente. Né? E o adolescente deixou de ser criança, perdeu aquela vida toda lá, para agora começar a ir na fase adulta, né? E um dos desafios aí, no caso, eu vivi com meu menino, né, com o João, é a questão do primeiro amor também, né? É desafiador. Ô, gente, os meninos sofrem, assim, eu falo menino porque eu tenho dois, né? Eles sofrem, assim, né? Não vou ficar expondo aqui, mas para mim foi desafiador. E assim, e a gente, né? Às vezes a gente quer naturalizar ou até desqualificar o que a pessoa está sentindo, porque a gente fala, nossa, é tão simples. Mas, gente, o que eles estão vivendo não é simples, né? Então a gente tem que ter uma escuta, um acolhimento muito grande nessa fase, né, Lívia? Ellen, você, quando tem um relacionamento que dá errado, né? O adolescente está vivendo ali com a aceitação do outro, né? Com um sentimento diferente para ele, porque tem um amor, tem um ideal, né? De homem e mulher, tem aquela iniciação, tem o medo, né? E aí a gente banaliza, porque a gente também não sabe lidar com isso, porque até então os medos e os sentimentos que seu filho tinha não era relacionado a namoro, a relacionamento, né? Não tinha uma terceira pessoa na história, né? Então, isso daí gera muito sofrimento. Então, medo de não ser aceito, né? E também tem muita questão do referencial da família, né? Por exemplo, assim, eu já vou fazer 45 anos, então na minha fase de adolescência eu não tive essa questão de conversar com os pais, né? Com o pai e com a mãe sobre tudo, né? Não tinha. Então eu tinha minhas irmãs, tinha minhas primas, tá até aí, ó. A gente tinha prima, tinha irmã, tinha amigos, mas não tinha essa facilidade que tem hoje da questão do diálogo com os familiares, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante, Lívia, você vai me dizer também se é assim a forma que eu vejo. A gente sabe que hoje o adolescente, né, o mundo aí virtual, ele tem realmente muita informação. Mas quando eu atendo esse adolescente lá no centro de saúde, por exemplo, o adolescente, ele tem uma informação, mas ele não sabe o que faz com ela. A verdade é essa. Quando eu pego uma caderneta do adolescente, às vezes eu faço algumas perguntas e tudo pra gente trocando uma informação, você vê que ele sabe por alto do que se... Porque tem tudo aqui, né? Essa caderneta fala da sexualidade, né? De uso de drogas, do uso da camisinha, da alteração no corpo, né? Da questão tudo. E aí você vai conversando com eles e tudo, eles sabem, gente, é de tudo um pouco e de tudo mal. Eles não sabem, assim, de coisas que a gente fala assim, não, mas já viu na internet, tem lá amigos. Não, gente, precisa de diálogo e eles realmente têm que ter alguma referência, né, Lívia? Ou um pai, uma mãe, Claro. alguém tem que estar de referência para esse adolescente, né? A informação hoje é muito fácil, né, Ellen? Você está com uma dúvida, põe no Google. A gente vai brincar, né? Dá um Google aí, né? É muito fácil, é tudo imediato demais. Mas e a veracidade dessas informações, né? E o que você mesmo falou, o que fazer com isso? É um momento inseguro, incerto, entendeu? Um transitório. Então você fica ali, né? Eu sei do uso da camisinha, mas eu nunca precisei usar, e aí eu uso, eu não uso, e se me pedir, eu vou falar que eu quero, que eu não quero, você aceita, eu não vou ser aceito. Então, é mil questionamentos ao mesmo tempo. E tem uma questão também que eu vivi isso com meus meninos,
essa questão também de até onde informar. Porque, assim, tem hora que você quer levar uma informação que ele ainda não está nem preparado para ouvir aquilo. Então, a gente tem que dar um tempo também para a cabeça. Você já atendeu meu menino, inclusive, né, o Já, João? Então, assim, então, assim, dá um tempo para a cabecinha dele, porque ou uma pergunta vai vir, ou você vai observar alguma coisa que aconteceu, seja na escola, seja, né, no dia a dia da casa, que leve aquele assunto. Porque às vezes os pais também, com preocupação deles não terem informação, eles antecipam informações e que às vezes não é nem o momento dele, né? É, é, por isso é que eu sempre trabalho com o que eles me A trazem, demanda com a dele. demanda, Isso, tá? Eu oriento exatamente. também aos pais a aproveitarem as situações. Então, tá assistindo um filme, puxa ali o gatilho, já para um gancho para conversar um pouco sobre o filme, né? Vi uma propaganda na televisão, um caso, né? Ah, eu vi aqui um post, um meme no Instagram, vai junto, entendeu? Ou um caso de algum adolescente, uma coisa assim, puxa para conversar. É verdade. Olivia, eu pontuei aqui também umas coisas com relação a um dos desafios grandes que a gente queria trazer aqui hoje, do cuidar da saúde em si. A gente não quis já focar direto nesse assunto, porque adolescente, igual você falou, é um mundo, e aí são várias questões que aparecem, e nem não é pra gente preocupar ninguém, pra gente dar um alerta, mas assim, para realmente a gente ficar muito atento, hoje no centro de saúde a gente atende muitos casos de tentativa de autoextermínio, né? Então começa com a automutilação, os adolescentes vão cortando, né, os pulsos, assim. E aí a abordagem que eu faço de tentar ouvir, vincular com esse adolescente, né, conversar, escutar, diz sempre de uma falta de uma referência materna ou paterna. Assim, é incrível. Sempre quando eu atendo, tem essa questão, né, do afeto que está, né, descontínuo aí, dessa questão dos conflitos familiares, porque hoje a gente sabe, né, os adolescentes hoje, são raros os adolescentes que têm pai e mãe casados ainda, né? Tem os dados estatísticos lá, né, que os adolescentes hoje, a maioria, os pais são separados. E aí, daqueles pais que não conseguem resolver as suas questões pessoais enquanto casal e transferem isso para os filhos. E isso é de um sofrimento para os meninos, e aí eu vejo muito isso. Então, assim, essa questão desse momento do adolescente, agora me deu um branco aqui. É que eu ia falar da característica me deu um branco aqui. Gente, eu acho que eu viajei porque Tá. eu fui na minha história, Não, né? Eu fui na minha entendi. história. Não, Não, eu viajei. não, mas Né, assim, deixa eu só a gente... citar isso aqui, porque eu pode falar. falei duas situações, né, Lívia, do primeiro amor lá, e assim, aconteceu, foi assim, né? Viveu essa situação da separação do primeiro amor e da separação dos pais. O João Vitor viveu isso. Então foi muito conflituoso para ele, sabe? E mesmo a gente estando perto, a gente apoiando e tal, a gente conversando, foi muito conflituoso para ele. E a gente nem imagina o quanto que sofre, né? Mas aí eu ia te falar essa questão. Então eu acho que é importante a gente estar atento para essa questão da identidade desses meninos nessa fase, porque eles estão reconstruindo também a sua identidade, né? E o sofrimento que fica. Lívia, completa aí, porque eu dei uma perdida. Eu fui lá no João Vitor e voltei. A gente vai se identificando, né? Na Exatamente. verdade, assim, o que eu ia falar, né? O pai e a mãe, eles se preparam tanto para receber um bebezinho, né? A mãe vai no médico, arruma quarto, arruma tudo. E aí a menina vai crescendo, a mãe cheia de dúvidas e tal. Na hora que ela pega o jeito da criança, ela abre a mão. E aí o menino fica solto, fica livre. E aí ela para de prestar atenção no próprio filho. Ah, mas isso é negligência? Não, não é negligência, não. Né? O dia a dia, aquela correria e tudo, a gente vai, às vezes, abrindo mão de certas coisas. E aí, por exemplo, o adolescente começa a usar muito blusa de frio, né? Começa a se esconder demais, se isolar no quarto. Então, isso tudo aí são pontos que a gente tem que estar atento, né? Pai e mãe tem que ficar atento.
Aí o pai e a mãe para de conversar com o filho, porque o filho só quer falar do jogo, só quer conversar com os amigos, né? O pai e a mãe, eles não se atualizam ali no mundo do filho, né? Eles aprendem a cantar musiquinha de criancinha, aprendem o nome do irmão da Peppa Pig, mas ele não consegue ver o nome de uma banda de K-pop, ele não consegue aprender a usar o Instagram, né? Então, assim, tem certas coisas que precisa ainda do pai e da mãe ficar atento, né? E numa dessas falta de atenção, digamos assim, tá? Para não falar, não pôr a culpa toda em cima do pai e da mãe, e é numa dessa falta de atenção que o menino que está inseguro, que está instável, que está numa transição, entra num sofrimento e, para quem não sabe o que fazer, não tem nada para fazer. E aí ele se corta, né? A dor é muito forte e ele quer diminuir a dor dele. Aí ele se corta para sentir dor física e diminuir a dor emocional. E muitas vezes é nessa tentativa aí de se encontrar, né? De encontrar de novo a referência. E aí ele busca a saída do autoextermínio, né? A gente esquece que quem está tentando autoextermínio está pedindo ajuda, né, Ellen? Exatamente, exatamente. Eu até listei aqui algumas questões para a gente ficar atento, porque é tudo muito sutil também, né? É muito sutil. E assim, e às vezes a gente também, enquanto pais, às vezes a gente quer preservar também esse momento desse momento que ele está vivendo, da individualidade dele. A gente quer preservar esse momento da individualidade e a gente às vezes quer deixar ele mais quieto mesmo, mas a gente tem que estar atento. Se está muito tempo trancado no quarto, se está muito tempo sem conversar, tem que ficar atento, né? Porque às vezes a gente fica naquela também. A gente não quer ser invasivo, porque a gente quer respeitar a individualidade, mas a gente tem que ter o cuidado. O cuidado não pode abrir mão, né? E aí, assim, eu listei aqui uma questão de sinais, né, para a gente ficar atento. Então, assim, a questão do humor, né, Lívia? O humor mais deprimido mesmo. Então, assim, a gente atende adolescentes que às vezes falam que quer ficar só dentro do quarto e que não tem nem a energia para sair do quarto mesmo. Anedonia, falta de prazer. Então, Sim, antes eu adorava jogar bola. Agora eu não gosto mais. Entendeu? Então, assim, essa oscilação aí eu gostava demais, agora eu gosto de menos. Isso daí tem que ficar atento. Alteração de humor. Um fator também que é importante é a questão do rendimento escolar, né? Então, assim, se não está indo bem também, tem que ficar atento, né? Porque às vezes pode estar vinculado a outra questão, não a ponto dessa questão da depressão, mas às vezes uma tristeza profunda, como foi o do João, né? Dessa questão do relacionamento, perdeu o ano, inclusive, né? Meu menino perdeu o ano. Eu me lembro. E olha que, né, assim, se a gente pensar como é que é difícil a gente lidar com essa situação. A gente é da saúde, a gente tem informação, a gente trabalha com adolescente, e na hora que você está vivendo, o negócio é difícil, né? É diferente. O rendimento, né, assim, o trabalho da criança e do adolescente é a escola, né? Então, quando tem uma queda de rendimento, né, seria referente à nossa queda de rendimento no trabalho, né? É a mesma coisa. Então, assim, a grande questão é que a nota chega para os pais, né? Se o pai e a mãe ficarem atentos, né? Se eles ficarem atentos, chega. E aí você tem que fazer alguma coisa. Tipo, seu filho já está há muito tempo ali, perdendo nota, indo mal, não quer ir para a escola, vai matar a aula, entendeu? Então, todas essas mudanças, né, pode ser um sinal de tristeza. Eu não gosto de taxar de depressão logo, não. Porque depressão é uma doença que é muito complicada de diagnóstico, sabe? Então, assim, eu sempre olho se tem tristeza. Tristeza, sofrimento, entendeu? Aí uma outra característica que eu até anotei aqui, esse aumento mesmo do isolamento social, né? Ficar atento também.
Você já tinha falado da perda do interesse, né, em atividades que antes ele gostava de fazer, então tem que estar muito atento. Uhum. A mudança na aparência também, né? Às vezes começa a negligenciar o autocuidado. Você ia falar? Também, assim, e eu falo tanto com os pais para ficarem atentos que menino usando blusa de frio no verão, pode É, saber, tá escondendo. Tá é, escondendo. Tá é escondendo mesmo. alguma coisa, especialmente nessa parte interna aqui, essa face interna do Sim. braço, é ótimo para cortar. Pois é. Agora é triste, né, Lívia? Eu sei, porque às vezes eu atendo os adolescentes lá, e aí quando a gente vai conversar um pouco, na hora que vai contar um pouquinho pra gente, né, é aquela sensação que você falou. Parece que tá doendo tanto que eles se cortam pra ver se É, sai a dor. É isso que eles já é, falaram pra mim, engraçado, né? É muito triste, fala, né? fala muito. Eles falam. Infelizmente, né, Ellen? Infelizmente. E aí a questão também se eles começam, porque como está numa fase, né, de crescimento, de compreensão da vida, às vezes assim, a questão até cognitiva que começa, tá mudando também, né, na verdade, então eles podem também estar atentos a temas voltados para a questão da morte. Então a gente também tem Uhum. que estar atento a isso, né? Como que esse É, tema está circulando aí agora, na cabeça desse adolescente. imagina, Ellen, que você é um adolescente, que seu mundo está todo virado. Todas as coisas que você tinha antes como certas, agora não são mais, né? Seu pai e sua mãe, que eram seus heróis, agora não são mais. Você está cada vez mais dentro do quarto, ainda mais agora, nessa época de pandemia, que não tem nem É, para onde ir, nem escola. é. Somado a isso, você está cada vez mais triste. O seu humor não tem prazer, É, né? Eles vão ficando sem saída, vão ficando encurralados ali, entendeu? sim, Então, assim, sim. pai e mãe tem que ficar atento. Entrou Tem que tempo estar demais no atento. quarto, tempo demais no computador, né? Isso É, tudo aí é sinal pra gente, ó, acender aquela luzinha e ir atrás. é verdade. Eu pontuei aqui também a questão, né? Aí a gente tem que ficar muito atento do uso de álcool e drogas, né? Então, assim, Claro. porque tem a questão dos grupos, né? Eles querem se É. enturmar, querem fazer. Tem a questão do pertencimento, né? Quer fazer parte de Uhum. alguma coisa, né? De algum É. grupo. Porque às vezes até o É. grupo familiar ele já tá, não está se encaixando ali naquele momento, né? Ele quer estar Uhum. próximo dos seus, né? Dos seus. E aí, essa questão do álcool e drogas é para estar muito atento, né? É, É, tem que Pode se falar. encaixar. E outro, Ellen, principalmente o álcool, né? A gente esquece que a gente bebe dentro de casa, né? Nas festinhas, tem cerveja, vinho, né? Então, assim, começa ali já. E o álcool, a droga também, mas o álcool é fácil para conseguir, tá? Então, o álcool, ele te dá aquela sensação de leveza, acalma a tristeza, né? Às vezes te dá uma euforia. Então, para quem está perdido e no fundo do poço, ah, cerveja, 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 que é um fácil para encontrar, né? E a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, os adolescentes conseguem comprar com muita facilidade. É droga lícita, né? Então vai lá e É, compra e tal, né? droga ali. E aí, a mudança do padrão do sono, né? E do apetite também. Já fiquei atenta lá, que é assim É, mesmo, né? Agora é engraçado, Lívia, você sabe me falar, assim, eu sempre ouvi dizer que o adolescente seria melhor que ele estudasse à tarde do que de manhã. é, Por causa, não tem um aham, negócio desse? E a tem. E a criança criança menor de estudar de manhã. manhã. É, Pois é, é, mas as escolas é, não estão atentas para isso, porque normalmente é o contrário, né? e normalmente é o contrário. É, os adolescentes são produtivos à tarde. Pois E é, extremamente improdutivos de manhã. É ciclo do sono, entendeu? sim. Então, o ciclo do sono do adolescente deixa ele improdutivo na parte da manhã, sonolento, cansado, ele não consegue concentrar, né? Agora, à tarde, ele rende. E isso é o contrário na criança, né? Só que a nossa sociedade, né? Haja visto a grande máxima, né? Deus ajuda quem cedo madruga. A nossa sociedade valoriza quem
cedo. E quanto mais cedo você acordar, mais valorizado você é. Porque, ó, o trabalhador que acorda 4 horas da manhã para pegar um ônibus, fazer isso, ótimo. Ninguém valoriza aquele empresário multimilionário que acorda meio-dia. Não é mesmo? Pois é. Entendeu? Então, um adolescente, realmente, as escolas deveriam, para ele, ser à tarde. Eles são Tá muito mais atento a produtivos. isso, eu acho engraçado, né? É, E eu acho que tem as falas também dos adolescentes, é importante estar atento, quando ele verbaliza mesmo, né? Que às vezes eles falam, tem umas palavras meio autodestrutivas, tipo quero morrer, tem umas coisas assim, né? Então tem que estar atento, né? Não dá pra gente naturalizar, achar, é coisa de adolescente. Porque se a gente não tá atento, gente, uma hora acontece um problema, né, Lívia? mas não tem nada pior quando alguém banaliza o seu sentimento, né, Ela? A gente mesmo, se algum dia eu chegar triste, aí vem, não fica triste, besteira, não precisa, né? A gente tem uma tendência que a gente não gosta de ver o outro triste. Mas se a gente banaliza os sentimentos do adolescente, né, a gente esquece que o mundo dele é instável, né? Então, assim, como o mundo deles é instável, todos os sentimentos dele podem vir, assim, com uma força muito diferente do que a gente, né? A gente falou que, até na escolha, né, a gente colocou desafios, porque isso tudo é um monte de desafio que o adolescente passa e que os responsáveis também passam, né? A gente tem que lembrar, principalmente, que quando a gente fala dos responsáveis, são os responsáveis mesmo, de uma forma também geral, porque a gente tem a família ampliada hoje, a gente sabe que muitos adolescentes não estão ali com o pai e mãe, às vezes está com os avós, né, com tio, então a gente também tem que pensar nisso. Tem a responsabilidade, né, do pai e da mãe, claro, mas a gente tem que pensar que hoje a gente tem muitos adolescentes que estão sendo criados pelos avós mesmo, né? Então, é um fator que a gente também não pode esquecer, né? Dessa responsabilidade aí ampliada mesmo, de uma família mais ampliada, né? Olivia, Mudou, antes da né, gente esse até falar padrão. aqui, porque senão ela vai matar a gente. Você viu quem entrou aí, né? A Tabata já mandou beijo, Eu sua vi. filhinha. Já mandou, viu, Tabata? Beijo pra você. Já mandou beijo e Beijo, tal. viu, Tabata? Aí ela tá por aí. Tâmara. Isso, tá todo mundo aí. Bacana Tá demais. todo mundo. Eu tô gostando de ver Tá. minha sogra, tá todo mundo. Ah, que bonitinho, que bacana. Parabéns. Meus E padrinhos também. aí, seu padrinho tá aí? Que Meus padrinhos, gracinha. então. Ah, que bacana. A Mila aí tá mandando um abraço. Ela falou que é da cidade de Paiva. Da Paiva cidade? é meu sobrenome. Eu nunca fui lá na cidade de Paiva, não. Mas, Ah, da cidade de Paiva. Ah, entendi. Bacana, bacana. Onde que é? Eu nem sei. Onde que é Paiva? Eu eu nem também sei. não sei. Sei nem onde é. Interior. Fala aí, Mila, onde que é essa cidade aí que eu não sei não. E aí, então, retomando aqui também, olha só, uma outra questão que eu acho que é importante é que a gente, porque não pode também ficar muito divulgando, né? Não é muito divulgada essa questão, né, de suicídio, de autoextermínio, não pode, até porque pode ser como se fosse criar um gatilho, né? O Gui até me lembrou a palavra aqui. Um gatilho, né? Assim, dá até ideia para alguém. Então, realmente, essas palavras, assim, não são divulgadas, Só que né? E tal. aí, Ellen, eu vou te colocar um outro ponto. Ah, Tratar com uma naturalidade para você receber do adolescente essa naturalidade também. Então, por exemplo, se eu estou sentindo que tem aí uma tristeza, um sofrimento, né, um desespero, um medo, eu sempre pergunto, você já pensou em morte? Você já pensou em se matar? Tá? Então, assim, não deixa de perguntar, né? Quando for conversar com um adolescente mesmo, se estiver assistindo um filme em que alguém suicidou, conversa. Nossa, né? Já viu, olha só, suicidou, coitado, estava sem saída. Você já pensou em se matar? Né? Pergunta mesmo, claro, né? Sem deixar subentendido, né, Eren? A gente deixa as coisas muito subentendidas, né? tem que perguntar. Eu até anotei isso mesmo também, assim, perguntas assim, se você já tentou se machucar, se já tentou se matar, eu anotei aqui isso também. Se você já teve desejo de morrer, né? E a gente tem que vai conversando, né?
E também, gente, essa questão do suicídio, né, de autoextermínio, da automutilação, o suicídio, pelos dados que eu peguei aqui recente, é a terceira causa de morte de adolescentes. Parece que tem violência, trânsito e suicídio. Então, assim, você vê que é grande demais você pensar a alta. terceira causa de morte de adolescência. É porque a gente lembra mais da questão da violência, né? Da violência urbana, mesmo a gente lembra A disso. gente, Mas é muito grave, né? a gente não coloca o adolescente como triste, né? Porque a adolescência é uma fase alegre, né? É uma fase cheia de vida, cheia de experiências. A gente não coloca essa fase como uma fase triste, né? É verdade. E aí, gente, além de essa questão também de fatores de risco, né? Para a gente pensar em alguns fatores de risco, inclusive, fator de risco até em criança, porque tem crianças também, né? Só que a questão da criança, a gente escuta muito menos, lógico, né? Do que adolescente, porque Claro. a criança tem a questão do cognitivo, que não está nem preparada para lidar com isso, e a questão de que ela também não tem muito acesso as questões, né? A tesoura, a faca, ela não tem acesso a coisas que vá prejudicar o corpo físico dela, né? Mas também são muitos casos, são casos também É mais de crianças, velado, né, Ellen? Né? Não é anunciado no jornal, assim, né? Mas tem muito. E aí, ainda dentro de fator de risco, né? A gente tem que ficar muito atento com a questão da impulsividade, né? Do adolescente. Então, assim, igual a gente fala, o que muda muito, altera muito o humor, por causa de hormônio mesmo, né? Altera o humor, e as questões sociais, emocionais, psicológicas, tudo que está vivendo. Então, essa questão da impulsividade do adolescente, a gente também tem que ficar atento, né? Porque pode levar a acarretar algumas dessas questões, né? Tem que lembrar também, Ellen, que muitas doenças psiquiátricas começam na adolescência. Então, às vezes, esquizofrenia, né? Quando a pessoa ouve vozes, vê coisas, isso tudo muitas vezes começa na adolescência, 18, 17 anos, tá? E, assim, desde antes já pode ter um ou outro sinal. Então, tem que ficar muito atento nisso. E às vezes passa, né? Assim, meio despercebido, porque Passa. não é? Eu vejo isso, assim, às vezes a pessoa. Porque às vezes não tem caso, assim, não tem caso muito explícito na família, né? De saúde mental. E aí, às vezes, passa meio despercebido, né? E principalmente quando tem as crianças que a gente atende, que tem aqueles casos da dificuldade no aprendizado. E aí, às vezes, tem dificuldade de aprendizado, não só pelas questões pedagógicas, já por questões cognitivas, né? E dos quadros de saúde mental. A gente vê isso muito lá no centro de saúde, né? A gente fala, Olivia, o seu tá falhando aí, você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, o seu é que estava falhando para mim. Ah, tá. Para mim, Porque a sua imagem para mim tá toda. A sua imagem para mim tá falhando. Não, agora eu tô engraçado. perfeito. Mas a sua imagem para mim não tá boa, não. Tá meio embaçadinha aí. O que a Estela colocou aqui? Ah, tá. A Estela, assistente social, né? Tá perguntando aqui das possibilidades de fatores de proteção, né? Então, eu acho bacana isso. Então, eu acho que a gente tem que entender, né? Esses desafios todos da adolescência, Estela, num contexto, né? Social, econômico, político também, né? Que a gente tem que ver a questão das políticas voltadas para a questão da criança e do adolescente. A gente vê muito mais política voltada para a criança do que para adolescente, né? Isso é fato, assim, que a gente percebe. E então eu acho que uma das alternativas, Estela, para a gente ampliar essa rede de apoio é a gente realmente contar com o que a gente tem na comunidade, né? Então, assim, a gente tem
centro de saúde é uma das referências, né, para o adolescente, apesar de que ele não se sente muito Acolhido. parte do centro de saúde, não, né, Lívia? Não, Ele não se sente muito, não. não. Então a gente tem que criar alguma forma de tá aproximando, que também tem a ver com o programa de saúde na escola, que tem muitas atividades, né, que o centro de saúde desenvolvem nas escolas, que é o que a gente fazia, inclusive. Mas, então, tem que contar um pouco com a rede de proteção, né, Estela? É, Uhum. conselho tutelar, os CRAS, a questão do esporte, do lazer, né? O quanto que o esporte e o lazer, eu falo cura, assim, né? É uma alternativa, né? É uma alternativa o esporte e o lazer. Então, eu acho que É, essa rede de proteção, Estela, eu acho que é o serviço que a gente tem, né? Saúde, educação, assistência, lazer, né? Cultura. Então, eu acho que um desses suportes é esse a também, gente tem que né? pegar onde ele está, né, Ellen? Aonde Onde eles que ele está? estão, né? Ah, No meio deles, né? é, Então, assim, o meio e, deles e- é esse, então, é aquilo ali mesmo. que bonitinho. A minha irmã tá falando aí, né? Minha irmã é professora de teatro, né? E eu acho que ela Ai, faz um que trabalho legal. muito bacana, de Ah, geografia, de teatro e tal. E olha lá, ela tá citando, né? Teatro, né, música, ver. dança, Então, capoeira, essas foi. coisas ajudam muito. E ajudam muito, É gente. aonde eles estão, né? Porque É, não adianta nada você querer é, que o adolescente leia um livro de 500 páginas se ele não gosta de ler, entendeu? Então é melhor você ensinar, é você atingi-lo com música ou com, né, a dança, com alguma outra coisa, que aí sim vai ser fácil para ele, aí sim vai atingir. e lembrei que agora até de uma referência, né, aí em Belo Horizonte, os centros culturais, né? O Centro Cultural em Belo Horizonte, o nosso lá, por exemplo, do São Geraldo, ele tem diversas atividades para adolescente. Então é bem bacana, né? Então, assim, à medida que esse adolescente ele está socializando, aí ele está construindo a identidade dele, até do coletivo, né? Que a gente sabe que precisa de criar essa identidade coletiva. A minha prima está lembrando aqui, terapia é um suporte, É, que eu claro. falei, né? Lá do centro de saúde, a gente tem uma equipe. Os centros de saúde de Belo Horizonte são 9 regionais em Belo Horizonte, né? Então tem Norte, Nordeste, Leste, Né? Pampulha, Barreto, tem todas as regionais. Tem o centro de saúde. Aqui eu estou falando da saúde pública, né? Fora o serviço privado também. Uhum, é. Tem o acompanhamento da saúde mental, então é psicólogo, psiquiatra, assistente social e a equipe de suporte todo, né? E tem, inclusive, a equipe complementar que nos casos das crianças e dos adolescentes também, né? Que às É, vezes já manifestam algum quadro, né? E aí realmente precisa desse suporte, né? uhum, É, lembrei aqui de mais fator de risco, né? A questão da violência, né? Da violência não, física, da é, violência sexual, né? Então é um fator de risco assim que a gente observa isso porque o adolescente ele vive algumas questões de violência, das diversas formas de violência dentro de uhum, casa, e a gente entende que a casa é onde ele deveria estar mais seguro, né? é, E aham, e não é. Pode não. falar, pode falar. E muitas vezes ele consente com, com o inadmissível, ele consente para poder se inserir, para poder ser aceito, né? Então, às vezes, ele vai sei lá, aceitar uma proposta de relação sexual com vários, a menina vai aceitar uma proposta de relação sexual com vários homens, mesmo ela não sabendo exatamente o que ela está indo, mas é para poder conseguir falar com as outras que fez, entendeu? Então, assim, isso daí tem que estar atento, né, Ellen? Tem que ficar atento. A gente Tem que ficar atento. esquece, eu falo, a gente esquece do adolescente. Não, coitado do adolescente, ele é negligenciado às vezes, né? E a Papi, minha prima, tá lembrando aí, é exatamente isso, né, Papi? Assim, o adolescente quer alguém que ele sinta essa segurança e sem julgamento, né? Sem É, julgamento de valor, sem julgamento de questão cultural, de questão família, do que tá vivendo, né? Não
não dá para ter julgamento. É o que ele está sentindo, na verdade, né? Que ele está expondo ali, né? Isso. Que aceite, né? Agora, Que aceite ele do jeito que ele é, né? Sem eu julgar. perdi aqui, teve alguém que falou aqui. Ah, sim, da Polícia Militar, que tem um trabalho bacana, né? Do Com os. PROERD, com uso Isso, de do drogas, PROERD. prevenção, é excelente. Ah, tá. Vários meninos, eu pergunto assim, uso de álcool e drogas faz? Não, eu fiz PROERD. Aí eu, então tá bom. É muito bacana, é muito bacana. Eles Aham. vão nas escolas, né? Realmente, o João Vitor já fez, eles vão E nas escolas. não é só público, né? Vários meninos no consultório falam, não, eu fiz PROERD. De consultório, de escola particular mesmo. É bacana. Deixa eu ver aqui quem mais comentou alguma coisa. Uma outra questão que eu acho que é importante também, a gente ficar atento, é a questão do 10 minutos só. O Gui tá alertando a gente aqui que falta só 10 minutos, tá, Lívia? Semana passada, gente, quem tava aí semana passada, só a gente eu vou pedir desculpa agora, né? Porque a live, a gente arrumou uma falação, eu e a Fátima, ela é paciente com câncer, passou pelo câncer, né, graças a Deus. E aí a live faltou tipo um minuto para acabar, a gente distraiu, ela acabou. E aí não deu pra gente despedir, a gente teve que entrar de novo para poder pelo menos despedir. Então, Despedir. então vamos Não, ficar nós vamos atento aí ficar pra gente. atenta. É. Ah, o Sérgio, olha lá, meu amigo lá, que estudou comigo em Juiz de Fora, entrou também. Gisele, bacana. Olha só, gente, essa questão da violência, né? Então, a questão da violência para criança e adolescente, igual você falou, que às vezes prefere ele nem manifesta isso, né? Ele nem fala sobre isso, porque é aonde ele deveria estar mais seguro, que é em casa e com os familiares. Na verdade, os casos, né, de adolescência, de violência em criança e adolescente, acontece mais dentro de casa mesmo, né? Então, assim, para você ver que é quem deveria dar o suporte, né? Que é a família e tal. E a gente E a recebe gente isso no centro de saúde e na não, escola. demais, demais. A gente recebe E a isso. gente Então, esquece assim, que que a gente tem que estar vendo. Pode violência não falar, é só Lívia. agressão física, né? Sim, Você falou muito bem que existem outras formas de violência e as isso, outras formas de violência devem ser citadas, devem ser perguntadas, né? isso. Porque as outras são mais frequentes do que a violência física, né? Então, Verdade. essa violência psicológica, até sexual, né? Essas coisas, tudo é muito mais frequente do que a física. Eu atendo muitos casos, Lívia, que eu fico assim, assim, eu fico meio chocada, assim, porque eu fico assim, gente, família, né, que era para dar o suporte, são os casos de alienação parental, né? É muito triste, gente, porque Muito assim, é difícil. a família que tinha que dar o suporte, e aí mistura uma coisa com a outra, e fala mal de um, fala mal do outro, e o negócio não. O adolescente, gente, ele fica tão perdido naquilo, ele perde as referências dele, né? Das pessoas mais importantes para ele. Então, assim, é também um tipo de violência, né? Violência Claro, verbal, né? nossa, demais. É, E penso só, Ellen, eu penso, assim, o pai e a mãe, que eles não estão conseguindo lidar com o próprio sentimento, como que eles vão conseguir separar isso na explicação para o filho? é, Entendeu? Então, assim, a alienação parental é pior. E outra, você ama seu pai, aí você chega perto da sua mãe, você vê sua mãe falando mal dele, você vai defender seu pai, mas é sua mãe. Então, assim, é é verdade. complicado, né? Ó, aqui, a minha irmã tá lembrando de novo, né, que como que a questão da arte é importante. Porque ela tá falando que no teatro ela observa muito isso, né? Porque eu lembro dela me contando, ela não contou tudo aqui agora, mas ela citou isso, eu lembrei. Quando ela vai montar as peças de teatro, que ela pede para os adolescentes falarem, eles falam das coisas que eles vivem e assim, é Ah, violência pura, né, Cláudia? Assim, eu lembro da Cláudia me contando essas histórias, né? Ana Cláudia aí, a nutricionista, falando que gostou da live. Ana, é bom pra gente ficar atento, né? Que você tá aí entrando com essa menininha aí na pré-adolescência também, né? é, é. Tem que ficar atento. Ellen, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é que assim, o adolescente ele se expressa o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ele coloca os sentimentos dele. Por isso, quando a sua irmã fala aí da arte, né, é interessantíssimo
importantíssimo quando você pede para o adolescente falar do sentimento dele através da arte dele. Verdade. Então, eu tenho uma adolescente no consultório que pinta, pintura a tinta. E aí eu peço para ela, eu sempre peço para ela me mandar foto, para ela conversar comigo dos sentimentos dela da pintura. Eu falo, pinta os seus sentimentos. E ela Sim. sempre pinta, e é uma maneira de se expressar, né? É. Olivia, antes da gente encerrar, eu queria dar umas dicas aqui. Aí depois você pode até ver se está de acordo, mas é porque os que eu li, né, como mãe mesmo, Aham, né? Então, claro. assim, eu gostei muito desse livro aqui, ó, Adolescentes, Quem Ama Educa, né? Ele é bem bacana, Olha. né? Do Isamitiba. Eu gostei dele. Do mesmo autor, né? Disciplina, limite na medida certa. Aí, gente, o que eu tô pensando é que na hora que eu for, depois que postar a live, que ela ficar lá, na descrição embaixo eu vou citar esses livros, tá? Porque aí já fica lá para quem quiser depois ter essas dicas desses livros, né? Então, limite, né? Disciplina, limite na medida certa. A gente nem chegou a falar dessa parte, né? Porque nem deu tempo. Não, Mas o quanto que o é, limite é importante. Gente, limite é aham, amor, né? Falar não é amor, porque pai e mãe tem medo de é. falar não, né? Mas é amor, né? Ah, eu já Esse coloquei muita aqui, ó, postagem de limite nos adolescentes, porque os pais pedem, né? Eles pedem, me é, ajuda, como é que eu ponho limite, né? pede limite, Então, exatamente. Tá acabando aí, Gui? Ah, 2 minutos. 2 minutos. Ó, dois. Limite Sem Traumas, esse aqui também, tá? Da Tânia Aham. Zaguri, dela é ótima. A Ah, Tânia também tem o Educar Sem Culpa. E esse aqui, meu xodózinho, né? Criando Meninos. Então, ah. assim, esses foram um dos que eu li, né? Sobre adolescência e tal, porque eu passei por isso aí, vou passar de novo. Ah lá, É, criança pede limite, exatamente. essa E pede aí, limite. gente, nós estamos encerrando. Lívia, muito obrigada. Eu vou falar correndo, porque senão depois não dá nem para agradecer. Muito obrigada e você está convidada para voltar mais vezes. Vai, Tá encerra aí para mim. joia. Obrigada, Ellen. Quero agradecer a oportunidade, porque eu adorei, né? Foi a primeira live que eu fiz. E eu adorei, achei muito bom poder dividir com vocês. E agradecer a todo mundo que assistiu e que participou. Né? Dizer que é muito gostoso estar aqui falando dos meus grandinhos, né? E você Com a está minha nos dois filha. espaços, né, Lívia? Tanto no atendimento público quanto no privado, né? Eu faço Tá. os dois. Faço os dois. Lívia E é a Paiva. mesma coisa, Ellen. É a Aham. adolescência. É a Adolescente. mesma coisa. Isso é importante a gente. Não, nós nem chegamos a falar dessa parte. Gente, a adolescência é adolescência em qualquer questão. É financeira, é localização geográfica, é tudo adolescente, né? Vive as mesmas questões. Nós É. estamos encerrando, porque senão depois esse negócio cai aí vai ficar feio, igual semana passada, que eu não consegui nem despedir direito. Então, gente, Lívia, muito obrigada de novo. Obrigada aí a turminha toda que participou. Sua família, né, Lívia? Tem uma turma aí. Minha família tá toda em peso aqui, ó. Prima, amiga, irmã, É, todo mundo aí. tá todo mundo. A Tabata, sua filhinha tá aí também. Oi, gente, muito obrigada. Vai ficar salvo aí no Instagram. E depois também eu encaminho para o meu canal do YouTube, tá? Então, já aproveitando, fazendo meu marketing aí, já entra lá no meu canal do YouTube, Ellen Laje, assistente social. A gente já tá com 3 meses de live, então tem muitas lives lá para vocês acompanharem. E a gente continua aí. Lívia, você volta comigo então depois, para a gente pegar outro tema, tá bom? Acabou? Tá bom, obrigada, viu, Ellen? Quem quiser me acompanhar também no Instagram, tá aí, @doutora Lívia Paiva. Vai ser um prazer. Isso, já segue aí, tá, gente? Que ela já tá aí junto É, com o meu aí, já vai, sai daqui e já vai seguir lá. Gente, beijo é, pra vocês, obrigada, boa noite, boa quinta pra todo mundo, viu? Até quinta que vem. é, até, Ellen. Beijo, Tchau. até Beijo, mais, tchau, tchau. tchau. Encerrando. Tem que ficar parado assim.